Olá, sejam todos bem-vindos ao InhaVsec. Mais uma vez, eu estou trazendo aqui um conteúdo relevante para vocês. A gente está num projeto muito bacana. A gente está trazendo aqui uma série sobre controle de qualidade e era para se chamar Controle de Qualidade AVSec. Mas a gente pensou, cara, tem tanta gente nesse mundo do universo da segurança que trabalha nos aeroportos, safety, security, segurança eletrônica, patrimonial, cyber, OEA, segurança da carga. A gente tem muita coisa e todo mundo tem área da qualidade. Então, eu acho que é importante a gente deixar esse tema abrangente e hoje a gente vai falar de um assunto interessante, mas antes disso, eu quero agradecer a todos que vêm participando do InhaVsec, que se inscreveu aqui no canal e continua se inscrevendo. Então, você que ainda não fez isso, por favor, né, deixa aí a sua inscrição, escuta o nosso convidado e aí você deixa o seu like, porque eu não vou incentivar você a deixar o like antes disso. Vai que você não gosta, mas eu tenho certeza que você vai gostar. É, essa série ela está sendo patrocinada pela Master Aviação, que é uma consultoria de segurança na aviação, são especialistas em qualidade e eles são um centro de instrução homologado pela ANAC. Então, se você quer fazer um curso homologado em toda a carreira AVSec, com certeza a Master vai te ajudar. E eles têm a MN Educação, que tem vários cursos livres, e aí não é só para aviação. Inclusive um curso de inglês, que para você se especializar e poder galgar a sua carreira internacional na aviação, com certeza você vai precisar ter conhecimento no inglês. Bem que o nosso convidado aqui, e utilizando o sistema dele, que tem quantos idiomas? 3 idiomas. 3 idiomas. Você pode aprender inglês, vai usar na empresa lá fora. Mas para quem está no Brasil, a gente consegue usar o T-Risk para poder ajudar a gente nessas soluções. Hoje eu estou aqui com o Tácito, que é um grande amigo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Jefferson. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema maravilhoso, gestão de riscos, específico na aviação civil. E realmente, no mundo atual que nós vivemos, veloz, rápido, usa os termos que você quiser, é o mundo de hoje. Nesse mundo não dá para a gente pensar em crescer e prosperar sem fazer uma boa gestão de riscos do negócio, da operação, da parte que você pensar dentro da sua empresa. Pô, legal, cara. Primeiro eu agradeço. Eu fiz o convite para ele faz 2 meses, então ele não mora mais em São Paulo. Então eu estou aproveitando todos que vieram no evento, no Seg Summit, que a gente estava até conversando com outro amigo aqui, para poder fazer as gravações. E não, ele foi super gentil, atendeu o convite rapidamente. Tive que só deixar bloqueado na agenda, porque eu sei que todo mundo ia querer conversar com ele. Mas, cara, mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo. E assunto, cara, bem tranquilo, tá? Até porque uma coisa que a gente, quando eu crio essas séries, né, eu tento trazer 10 episódios, tento destrinchar o que é importante para aquela carreira dentro desses 10 episódios, né? Então eu fiz uma série voltada para a segurança da carga, foi muito boa. A gente estava falando do nosso amigo Edgar, da Fraport, ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro palestrante nessa série de carga, e a gente teve várias personalidades aí conhecidos no mercado. Falamos de OEA nessa série de carga, então é bem interessante depois para a gente poder trazer e falar um pouco sobre OEA aqui hoje. E agora eu estou com 2 séries novas, que é uma sobre controle de qualidade e outra sobre centro de instrução. Okay. E todo mundo que atua na área de qualidade, né, sabe que em algum momento, dentro do processo de qualidade, você tem que fazer análise de risco, né? E hoje cada um faz de um jeito, cada um tem uma sua planilha, cada um tem sua metodologia. A gente estava conversando recentemente que a galera faz só aquela análise preliminar, que não é errado, mas é muito específico, né? E aí acho que vale a pena a gente primeiro, até para o pessoal poder conhecer, né, quem é o Tácito. O Tácito já bateu um papo com a gente aqui. Eu vou deixar na descrição depois o link que ele participou.
Mas para quem não acompanhou, até para eles saberem quem é o Tácito, o que, que faz, né, de onde vem, e a gente sim engrena no assunto. Pode ser? Pode, claro. Bom, comecei como vários profissionais nesse segmento da segurança. Comecei como oficial do Exército, infantaria, e logo após sair do Exército, eu fui gerenciar uma empresa de segurança eletrônica. Naquele momento que eu comecei a me deparar com a necessidade de como apresentar um projeto a um executivo, né, um projeto relacionado a controles de segurança para um executivo, se esse executivo não conhece de segurança. E foi ali que eu comecei a desenvolver os primeiros modelos de análise de riscos, planilha Excel, linda e maravilhosa. E essa planilhinha cresceu, virou um planilhão, 60 abas de Excel, e aí a gente começa a ter problemas de operação nesse planilhão, e aí já tinha se passado uma década, e até no final dos anos 2000, a gente começar o desenvolvimento aí do que virou hoje a plataforma T-Risk. Nesse meio tempo, após sair do Exército, para ir me desenvolvendo dentro dessa lógica e dentro desse caminho, fiz algumas pós-graduações, 4 pós-graduações relacionadas à segurança, gestão de riscos e negócio. E o mais recente, o mestrado em gestão de risco por uma Universidade Espanhola, 2023, 2024, para conseguir entregar um conhecimento mais técnico, mais qualificado para os nossos clientes. Nós temos uma preocupação muito grande na empresa. Nós não somos uma empresa que entrega um software. Nós somos uma empresa que nós queremos entregar um processo de gestão de riscos. E para isso o software entra como ferramenta. Mas é necessário que as pessoas que vão operacionalizar, utilizar essa ferramenta, pensem no processo de uma forma coerente. Estratégia, estrutura, política de gestão de risco. Aí sim entra processo de gestão de risco. Dentro do processo de gestão de risco, aí você tem ferramentas. Quem faz o quê, quando, onde, por quê. Mas a ferramenta, ela entra nessa etapa do processo, né, do planejamento. E poucas empresas, diria aí menos de 10% das empresas no mundo, estão no nível de maturidade que já tem isso pensado, né? Estratégia, estrutura, processo definido, políticas, estrutura, está tudo muito inicial, mesmo estando 2025. Bom, e aí, nesses últimos 10 anos, a gente vem se dedicando especificamente à gestão de riscos, com a T-Risco. Completamos esse ano 10 anos, daí a nossa caneca Isso aí. comemorativa de 10 anos. Só para a galera que ganhei hoje. Linda caneca. Trabalho feito por um manual, Artesão, artesão, manual. né? Muito bonito. Obrigado. Nada. E aí, esse é o nosso caminho, a nossa trajetória. E hoje a gente se dedica exclusivamente ao desenvolvimento dessas ferramentas e à formação, treinamento e capacitação de profissionais relacionados à gestão de risco. Legal. Parabéns aí pela trajetória. Obrigado. Acho que no mercado todo mundo tem a ciência de como você é comprometido, focado nesse projeto e é muito bem aceito pelo mercado também. Fico feliz. E todas as vezes que você se apresentou, né, para o nosso público que é voltado para aviação, e eu comento o Tácito, todo mundo fala de um jeito bem, de uma forma satisfatória, né, do conhecimento que você leva. Todos têm a historinha lá da análise de risco de atravessar a rua. Eles guardam isso. Legal. E é eles que passam, eles guardam. Pô, aprendi com ele isso, né? A gente fez um trabalho bem legal, recente, acho que você participou do Basit, né? Dando uma palestra também, Isso. né? Foi online. Então, assim, eu acredito que dentro da aviação, a T-Risk, ela tem tudo para ser muito bem aceita também, né? E vejo que os profissionais que hoje estão falando com a gente aqui, que alguns são voltados para a qualidade, outros são da operação de segurança como um todo nos aeroportos, eles têm bastante interesse em conhecer, né? E para o pessoal poder entender, para a gente ir por partes, né? O que hoje, né? O como hoje é implementado, ou qual é a necessidade
de ter uma metodologia implementada de análise de risco? Bom, pensando no negócio, tá? Pensando no negócio, hoje as empresas, qualquer organização, ela sofre riscos de diversas áreas, sejam riscos políticos, riscos de regulamentação e legislação, no caso específico, a aviação civil, tem a ANAC, tem uma série de leis e regras que ela precisa seguir, né, inclusive relacionado à segurança, à AVSEC. Você tem riscos econômicos, riscos sociais. Então, essa diversidade de riscos traz um nível de complexidade muito grande para as organizações. Então, organizações que queiram não apenas sobreviver, mas também prosperar, né, a gestão de risco ela traz esses grandes benefícios. A gente tem aí várias normas e estándares, né, a gente segue principalmente o estándar da ISO 31000, que atualmente, em 2023 para cá, tem uma norma complementar importante para a aviação civil, que é a ISO 31050, Gestão de Riscos Emergentes. Essa norma, esse conhecimento, ele é muito importante para a aviação civil. E ele complementa a ISO 31000. Então, pensar nessa lógica de gestão de risco do negócio é importante para qualquer organização e também para a área de aviação civil, pensando tanto em companhia aérea como pensando em aeroportos. Não é? São os dois lados. Tá? E especificamente para a AVSEC, essa é a grande novidade que a gente traz, em razão da solicitação de alguns clientes e da indicação de que não existia no mercado mundial um software específico para a gestão de risco na aviação civil, a gente trouxe aí o módulo AVSEC. Então, esse módulo ele foi desenvolvido aí nos últimos 2 anos, ele foi lançado em junho desse ano, em parceria com os nossos distribuidores no México. Então, a gente teve essa parceria aí. Então, essa primeira versão do software está pensado para a legislação mexicana, para a legislação brasileira, a ANAC, pensando aí na Organização Mundial da Aviação Civil, na ICAO, para fazer a gestão de riscos específico da aviação civil. Tá? E aí, nos próximos passos vão ser, além de security aeroporto, vai ter safety aeroporto e depois security safety avião. Esse é o nosso projeto de médio prazo, mas já pronto nesse momento o software específico para security aeroportos, com toda essa abordagem metodológica ISO 31000, 31050 e pensando nas legislações e orientações Brasil, México e CAL. Pô, interessante, cara. Ó, vamos fazer o seguinte, para deixar aqui um merchan, quem tiver interesse em saber mais, né, sobre o que ele passou aqui dessa nova solução, eu vou deixar aqui na descrição o, o link para você entrar lá e conhecer mais o site, né? Vai ter também um link de um grupo no LinkedIn, que é para a galera poder se inteirar, vai ser bastante novidade por lá, Sim, né? específico para a AVSEC, lá no Específico para LinkedIn. a Vsecto é bacana, que aí vai ter essa troca de informação, vocês podem participar com certeza, né? E ter interesse de conhecer mais, ou pode me chamar, pode chamar o Tássio, nosso contato sempre vai estar aqui embaixo. Eu faço essa ponte com ele, conheço, sei onde ele mora. A gente vai lá, pega ele pelo braço e leva para poder bater esse papo, mas, pô, legal, vai ser bem bacana, eu tenho certeza que a galera vai querer conhecer, né? E beleza, então a gente, né, sabe da importância da implementação. Me fala um pouco como que foi esse desafio de fazer esse projeto com. Hoje a Terris está em quantos países? Bom, nós iniciamos no Brasil, né, mas já no segundo ano a gente começou a ter solicitações, segundo ano de negócio, né, a gente está completando 10 anos esse ano, então lá em 2017, 2018, a gente começou a ter alguns clientes que tinham operações fora do Brasil, começaram a pedir o software em outros idiomas, foi ali no segundo ano que a gente saiu do português para também espanhol e inglês. A partir dali, a gente viu que alguns clientes que nos contratavam no Brasil já usavam a solução nos outros países na América Latina, que é relativamente comum ter um diretor, um gerente de segurança no Brasil, mas que cuida da operação de outros países também na América Latina. E a gente começou a perceber essa necessidade do resto da nossa grande região, né, México para baixo, México ao Uruguai, de ter uma ferramenta específica para gestão de risco no idioma deles. Né?
Em 2015, nós fomos a primeira ferramenta para gestão de risco na área de segurança, dentro desse modelo SaaS, né? A gente nunca passou por pendrive, CD, a gente já nasceu na nuvem, então nós fomos a primeira ferramenta no mundo para fazer gestão de risco na área de segurança. Naquele mesmo ano, 2015, surgiu uma outra ferramenta nos Estados Unidos, então éramos duas ferramentas no mundo. Tá? Então ele foi muito pioneiro nesse segmento e de 2019, 2020 para cá, começou a surgir a necessidade de especialização da ferramenta. Ou seja, sair de uma ferramenta genérica para fazer gestão de riscos de negócio, de um negócio, para fazer gestão de risco de uma área específica, seja essa área operador econômico autorizado, então também fomos o primeiro software no mundo para fazer gestão de risco na área de OEA, e mais recentemente para aviação civil. Em 2019, nós começamos a primeira operação efetivamente fora do Brasil, com um distribuidor na Argentina, Latin Risk. Em 2022, nós começamos uma outra operação no México, através da VEA Consultoria, Diego Escobal e o Daniel Richard na Argentina. Com essas duas distribuições, a gente consegue atender o resto da América Latina fora Brasil. O Brasil a gente atende direto aqui pelo Brasil. E a gente já tem clientes em Angola, em razão desses clientes em Angola e alguns desses clientes terem operações em outros países na África, a gente está iniciando esse ano também. Já logo a gente vai poder divulgar todas as informações, mas já está fechado, já está organizado, a gente está em etapa agora de formação, uma distribuição também em Angola para atender o mercado africano. E através da distribuição da Argentina, a gente tem um escritório hoje em Barcelona, para começar também o atendimento do continente europeu, através de uma base lá mesmo na Europa, em Barcelona, começando ali pelo mercado espanhol, que é um mercado dentro do mercado europeu, mais próximo, com mais similaridades com o mercado latino-americano, principalmente em razão do idioma espanhol. Né? E ali a gente atende Península Ibérica toda, Espanha e Portugal. Bom, cara, pô, tá crescendo, hein? Daqui a pouco. A gente dá muita importância do que vem para fora, né? O que vem de fora, Brasil. Isso. Esses dias eu estava conversando com uma empresa desenvolvedora de tecnologia italiana, que é onde eu estava trabalhando um tempo atrás, a Techboard, e tudo a gente traz. E aí eles adquiriram uma empresa de controle de acesso chamada IonGrade, que é brasileira. Brasil. E o sistema é tão bom que eles já traduziram e ele já implementou nos Estados Unidos, sistema de controle de acesso brasileiro, implementado nos Estados Unidos, e estão levando para a Itália também. Então, traduziu primeiro para o inglês, porque teve que ser rápido, aí o italiano, porque a empresa é italiana, e para o espanhol, porque vai ter que atender todo o mercado latam, né? Uhum. E, então, assim, pô, é legal você ver uma solução, né, igual a T-Risk, saindo do Brasil, indo para fora, trazendo, né, sendo pioneiro em vários temas e assuntos. E, pô, parabéns aí mais uma vez, cara. É, a, a, a gente trata muito aqui em questão de aula, né? Pô, o que a gente pode ensinar para o pessoal? Para quem quer ingressar na área de análise de risco, gestão de risco, o que você indicaria? O que eles deveriam estudar? Que eu sei que a própria solução ela é bem técnica. O cara estudou, ele vai entender o que está lá, Sim. né? Mas o cara precisa estudar, né? A solução é uma ferramenta para ajudá-lo. Para ele começar a trabalhar, ele tem que entender um pouco. E para ele poder ingressar nessa área, o que ele se recomendaria? Olha, em 2009 surgiu a primeira versão da norma ISO 31000, que é a versão, uma norma para gestão de riscos. Ok? Essa é a norma mais ampla e mais abrangente, que está em mais países no mundo, em razão da própria ISO, que está em mais de 200 países. Então a gente tem aí, dentro desses 200, mais de 200 países, dentro da ISO, são 70, hoje deve ter mais ou menos uns 70 grupos de trabalho em países diferentes que trabalham as normas da família 31000, que não é uma norma, é uma família, são várias normas. Então, se você está querendo começar a ingressar ou se aperfeiçoar em gestão de risco,
busca na internet ISO 31000 e começa a estudar, porque a partir dessa norma ele vai começar a entender o processo de gestão de risco, os princípios de gestão de risco, as diretrizes de gestão de risco. Aí ele vai desembocar na ISO 31010, que é uma norma complementar acessória a 31000, que fala sobre técnicas para analisar e gerenciar riscos. Aí ele vai encontrar a ISO 31050, que é um complemento da 31000 para gestão de riscos emergentes, e aí a cabeça começa a expandir de uma forma organizada, ordenada. Isso é o mais importante, é organizar as ideias. É muito comum você ver no LinkedIn um profissional dizendo: sou especialista em gestão de riscos. Gestão ou a operação, o risco relacionado à operação? Porque, de fato, se você trabalha há muito tempo em uma determinada atividade, você entende os riscos relacionados àquela atividade. Mas isso é diferente de ser um especialista em gestão de riscos. Então, pensar o risco de uma forma sistemática, ordenada, eu começaria por aí. Na internet tem vários canais, vários YouTube, várias formas de você começar a conhecer e entender a ISO 31000. Se for no nosso site, a gente tem ali o blog T-Risk, que a gente tem artigos escritos sobre a 31000 e diversas outras normas. O mais recente canal que nós desenvolvemos para levar conhecimento de qualidade e gratuita para o mercado foram os canais do podcast. Então, a gente criou um podcast em vídeo e áudio, tá? Que ele está hoje no Spotify, no Amazon Music, no, na Apple Podcast e também no YouTube. Então, são dois formatos do mesmo conteúdo. Então, falar sobre a norma ISO 31000. Tem um formato direto e objetivo, que é um vídeo curto, entre 5, 6 e 8 minutos, e tem um áudio mais longo, em formato de painel, né, de debate, como que a gente está fazendo aqui, falando entre 25 e 28 minutos, falando sobre aquela temática específica. Então, você está aí no trânsito, está em deslocamento, bota o fone de ouvido, vai lá no nosso podcast e escuta sobre 31000, 31050. Então, é um programa semanal nos dois idiomas. Então, o mesmo programa ele está em português e espanhol. E atual isso? Atual. Essas informações? A gente lançou tem 15 dias, já. 15 dias que a gente Porque lançou. o seu canal, né, no YouTube, batendo papo com o pessoal sobre risco, eu sei que já vem aí bastante tempo, mas esse é novo. Podcast novo, novinho. Você é o primeiro programa que eu estou falando sobre essa iniciativa. Né? E a gente tem, por exemplo, em Angola, eu não sabia, em Angola eles têm dificuldade de acessar o Spotify. Eles, por alguma razão, o Spotify não funciona para eles. A Amazon Music já funciona. Então eles já acessam o mesmo conteúdo por um canal que eles conseguem seguir lá em Angola. Então a gente está em várias plataformas, porque quem tem dificuldade em uma e outra, eu uso o iPhone, já está lá direto no podcast do iPhone, já acessa direto. Eu tenho Spotify, eu uso esse, já vai direto para esse. Tá? E nos dois idiomas, porque como a gente atende México a Uruguai, né, e entrando em Espanha, então o idioma espanhol também é muito importante para os nossos clientes, então a gente desenvolve esse mesmo conteúdo nos dois idiomas. Então a gente vai complementando semana a semana as temáticas, a gente está agora na primeira temporada, espanhol e português, e a gente já está no sexto episódio. Então já tem 6 capítulos disponíveis. ISO 31000, ISO 31050, integração da 31000 com os conceitos de segurança. Um dos programas que a gente vai ter é também falando sobre a aviação civil. Sempre baseado em normas, sempre baseado em estudos. Tá? Esse é um outro canal que pode buscar para ir se aperfeiçoando sobre gestão de risco. Meia horinha, uma vez por semana, e você tem mais uma pílula de Hoje eu uso conhecimento. muito no carro mesmo. Coloco as coisas no carro, porque Exato. fazer o que no carro? Né? Tipo, não tem Exatamente. muito o que fazer, escutar música, buscar podcast, conhecimento, qualquer coisa, aula, quer dar risada. Em São O carro é o Paulo, momento que você tem. em São Paulo é fácil você passar uma hora no carro. Sim, eu Fácil, vejo aquele fácil. inteligência limitada que é de 4 horas, porque o trânsito de São Paulo, a gente começa a gabaritar. Então você escuta música meia hora, escuta um conhecimento novo meia hora, você vai diversificando e o teu trajeto se torna ali um momento de
pouco de lazer com música, um pouco de aprendizado com conhecimento, e assim você torna o seu dia mais produtivo, mesmo que você esteja em deslocamento. Vou falar para você não bater na mesa, que cada vez que você dá uma pancada aqui, sobe o áudio lá, e ele vai brigar com a gente depois. Tá bom. Que fica ligando, ele sobe tudo pro microfone. É, cara, legal. Pô, vamos fazer falei um painel, mas fazer uma sequência de vídeos para a gente colocar aqui no canal, trazendo talvez algumas pessoas da aviação para falar um pouco sobre o risco aéreo, Sim, né? E aí a gente acaba indo para essa. Pode ser da OEA, na aviação. isso está gravando? Tá gravando, cara. Tô no contigo agora, tô Então, fechando, vamos lá. fechando acordo. Com o pessoal da aviação. Não, eu falo no ar porque aí já tá gravado, ele não tem como fugir Não tem mais. como voltar atrás. Não, eu não vou editar, eu vou subir assim, então. Com o pessoal da aviação, a gente traz o pessoal do safety para poder falar um pouco sobre o risco. Fantástico. E, cara, um pouquinho de cada área ali, né, nos aeroportos, empresa aérea. E vim, cara, pô, a gente traz com a cara aí do T-Risk para ajudar a promover isso também, cara. Maravilha. E a nossa ideia é essa, é fortalecer a gestão de risco, seja ela uma gestão de risco ampla, como a gente tem clientes que vieram não pela área de segurança, mas são, inclusive, alguns desses clientes que fazem gestão de risco do negócio vieram pela área de qualidade, que é o tema do teu Sim, programa atual. Então, a gente tem uns 3 ou 4 clientes que o contato, a chegada até a T-Risk veio pela qualidade. E dentro da área de qualidade, uma das responsabilidades é auditoria e gestão de riscos. Então, vieram, nos buscaram para ajudá-los com ferramenta para automatizar o processo de gestão de risco e conhecimento, treinamento e formação, capacitação desse público. Então, a qualidade está sim. realmente é uma das áreas Cara, por importantes. isso que eu entendo que esse tema faz todo sentido para essa série sobre controle de qualidade, porque sempre quando eu sou cobrado ou corrigido por algo de risco, é o cara da qualidade que vem provocar. Porque um auditor da qualidade hoje pode ser pela ISO, né, que são a maioria todos certificados pela ISO 9001 e tudo mais, 9000, ele faz a 31000 também, Exato. E porque uma depois de, complementa a outra. não sei se você sabia especificamente essa informação, depois de 2009, que foi a publicação da primeira versão da ISO 31000, toda nova norma da ISO, não é da ISO 31000, toda nova norma Da dentro da ISO, ISO, 9000, 14000, 27000, todas elas têm, são processos feitos por pessoas, então pressupõem risco, os riscos são gerenciados baseado em quê? Na ISO 31000. Então, toda norma, inclusive a 9000 da ISO, a 31000 é o guarda-chuva. Então, quando você falou, busquem se aperfeiçoar a gestão de risco, quando eu digo busque se aperfeiçoar, começando pela 31000, é exatamente porque se você fala a língua da 31000, é muito mais provável que você consiga falar a língua de gestão de risco da tua área de gestão de riscos de meio ambiente, gestão de riscos de cibersegurança, gestão de riscos financeiros, porque todas essas áreas estão passando a falar que língua? 31000. isso aí. Ah, mas tem outras normas? Tem vários outros processos. COSO RM é uma norma fantástica. Se você pegar as duas normas e comparar, 80%, isso veio acontecendo ao longo dos anos, tá? Não Uhum. nasceram exatamente iguais. Mas hoje, se você pegar os dois padrões, 80% do padrão é o mesmo. Ah, tem o SRM lá da ASIS, o padrão de gestão de risco da ASIS. 80%, no mínimo, do padrão é ISO 31000. E por que isso? Porque um padrão aprende com o outro. E as boas práticas precisam ser repetidas. Os bons aprendizados precisam ser continuados. Então, as normas cada vez mais vão seguindo o mesmo caminho. Então, eu quero começar pela coisa RM. Tá tudo bem. Se fizer sentido para você também, às vezes o cara tá trabalhando em algo que faz mais Em um sentido para ele. segmento, ele trabalha no segmento de tecnologia de informação. Talvez o uso faça mais sentido. Já se adeque melhor ao processo. Eu trabalho no banco, sistema bancário. Pô, tem a Basileia. Basileia é o processo, não é 80%, porque o banco é muito específico, Uhum. mas você tem uma grande adequação entre as normas de Basileia, o sistema financeiro. Dentro da Basileia tem gestão de riscos financeiros, que esse é muito específico.
E tem a gestão de riscos operacionais. Basileia 2 já separou riscos financeiros de riscos operacionais, ou riscos não financeiros. Todo risco não financeiro entra dentro desse padrão da Basileia para riscos operacionais. E termina sendo, a sequência é muito parecida, porque uma vai aprendendo com a outra. Então, o importante é aprenda sobre gestão de risco. Use um padrão que mais se aproxima ao seu. Eu sou suspeito, eu faço parte do grupo da BNT, do desenvolvimento da ISO 31000 desde 2015. Está também completando 10 anos esse ano, que eu faço parte. Então, eu vejo a seriedade. São mais de 700 profissionais no Brasil que fazem parte desse grupo de trabalho. Efetivamente, ali você tem 70, 50 profissionais Eu que entrei nesse trabalham. grupo, acho que foi em 2019, 2020. Mas acho que foi um ano só que eu acabei participando das reuniões Isso. e depois não consegui participar mais. Recebo os informativos, acompanho de perto a evolução, mas não consegui dar continuidade. Olha só, isso que você acabou de falar é importante, porque esse grupo de trabalho não é composto de profissionais de um segmento. Ele é composto de profissionais que vêm da área de engenharia, da área jurídica, da área de cyber, da área de segurança física, da aviação civil. Você tem profissionais de segmentos diversos da sociedade, mas todos pensando risco, porque todas as atividades de todas essas áreas pressupõem riscos. Daí a riqueza. Agora você imagina esse grupo de trabalho no Brasil pensando risco. Aí tem um outro grupo, irmão, pensando risco no Uruguai, na Argentina, no Chile. São 70 grupos de trabalho no mundo. Qual é o nível de riqueza dessa norma? Essa norma, as normas, não só a 31.000, todas as normas da ISO, elas ficam em operação 5 anos, aí depois abre para revisão, a 31.000, por exemplo, abriu para revisão ano passado. Então, 2024, 25, 26, entre 27 e 28 vai ser lançada a nova versão da 31.000. E todas as normas da ISO passam esse mesmo processo de 9 em 9 anos para uma nova versão. Agora, a gente está exatamente esses vários grupos de trabalho no mundo propondo as melhorias, adequando as melhorias e a cereja do bolo. Se um grupo de trabalho no mundo não é de acordo, não está de acordo com determinada temática nessa melhoria, ela é tirada da versão, ela pode até entrar de novo o tema na próxima revisão, mas todo o padrão ISO ele é aceito por unanimidade entre todos os grupos de trabalho no mundo. Olha só a riqueza dessa norma. Então você tem lá 31.000 hoje, são 16 páginas. Nossa, que pequenininho. Tá, lá tem um padrão que resume o processo de gestão de risco em qualquer atividade. A riqueza de conhecimento que tem ali. Ah, mas e como é que eu aprendo como implementar 31.000 numa organização? Handbook, 31.000. Então lá tem 64 páginas te ensinando como implantar, quais são os desafios, como vencer os desafios. Ou seja, por isso que é uma família de normas, não é apenas uma única norma. A mais. Busque se aperfeiçoe em gestão de risco. Isso não é futuro, isso é presente. Eu trago nos meus cursos, porque às vezes o pessoal não entende como que a gente, trazendo agora para o universo da segurança, né? Como que a gente toma algumas decisões. O cara fala, mas como você sabe que aí é o melhor lugar? Por que tem que colocar uma câmera aí? Porque você sabe que essa porta tem que colocar um controle de acesso, né? Da onde que vem essa informação? Então, em 2018 eu fiz uma contratação grande, foi 110 profissionais que a gente contratou de uma vez. A gente internalizou um trabalho lá na Azul, quando eu estava lá. E a gente fez uma sequência de treinamento de integração de quase 30 dias, de conteúdos diversos, que a Sim, gente entendia que aquela pessoa, para entrar, tinha que ter uma capacitação. Ela foi quase 30 dias porque existe um curso obrigatório na aviação, que é o curso básico AVSEC. Então a gente contratou muita gente que não tinha esse curso, então a gente fez essa formação e deu continuidade com o que a gente entendia internamente. Então, desde postura, CRM, que é o termo utilizado para o relacionamento no trabalho, na sim. aviação, né? Eu estou explicando porque tem gente que está conversar com falar CRM e fala, pô, Que cara, é isso? o que é isso?
O cara vai levar para o software, né, de gestão de vendas. A gente também fez um trabalho grande administrativo, até para o cara saber quando ele precisar pedir reembolso, como ele faz. E eu dei uma aula, não foi para ensinar a fazer análise de risco, mas para eles entenderem a importância da função deles, né? Então, eu fiz um cenário de um posto de trabalho e pedi para todos eles me falar o que poderia acontecer de errado naquele posto de trabalho. E todos eles começaram. Alguém pode invadir, alguém pode roubar, alguém pode. E começaram a falar tudo que poderia acontecer. Né? E dentro daquele monte de itens que colocaram, eu falei: como a gente vai fazer para isso não. Como que a gente pode fazer para mitigar esse risco? Né? Para ir evitando que isso venha acontecendo com uma certa frequência. E aí começaram a me dar soluções, né? As possíveis soluções. A gente vai adequando de acordo com uma realidade. E eu falei: pô, legal, então agora eu sei aonde eu posso, com base nisso, eu sei onde eu posso instalar uma câmera para poder ajudar. Eu sei se essa câmera precisa ter um analítico ou não. Eu sei se eu preciso ter um controle de acesso, um tourniquet ou só um portão. Né? Eu sei qual vai ser o procedimento que o segurança vai fazer. Então, isso daí serve até para você valorizar o profissional de segurança que está lá na operação, porque eu entendo que às vezes você pega um vigilante, ou na aviação um APAC, o APAC porque a formação dele já é muito específica, né? Mas você pega ali um vigilante, coloca ele num posto, ele não sabe o que ele está fazendo lá. Ele acha que ele está atrapalhando a vida de todo mundo, porque ele só fala não, né? Ele, pô, só falo não, cara. Não, tá errado. E ele não entende que aquele não, existiu uma análise por trás que criou uma ação mitigadora, e essa ação mitigadora é ele impedir alguém que acesse sem a devida autorização. E você só chegou nisso quando? Pô, se você fez uma análise. Ah, não, a gente viu durante muito tempo que isso acontece. Tá, você fez uma análise de uma forma inconsciente, mas você fez Uhum. essa análise. Da mesma forma do seu exemplo. Você atravessa a rua e olha para os dois lados, você faz uma análise. Você fez essa análise. Exato. Mas se você usou a metodologia desde o começo do negócio, você já começa a trabalhar certo, né? Então, para quem às vezes tem dúvida, pô, mas para que isso vai ajudar? Vai ajudar nisso, no simples, né? De você tomar uma decisão. Às vezes o cara fala assim: pô, mas eu não sei como fazer, eu não sou especialista. Cara, mas se você entende o seu risco, por que a gente procura, né? Às vezes o dono do negócio e fala para ele: cara, qual o problema que você está tendo aqui? Ah, meu problema é esse. Então é aí que a gente sabe, né? Através disso. Pegando esse gancho do que você disse, eu não sei como fazer, pergunta a pessoa, você já foi atropelado na vida? Ele vai dizer, provavelmente, né? Não, 99% das pessoas não foram. E se ele respondeu não, nunca fui atropelado, ou se ele, ainda que ele diga fui atropelado, isso que bom que você foi, mas está aqui, né? Ou seja, aprendeu com o atropelamento. Ele é um bom especialista em análise de risco, principalmente se forem riscos menos complexos, né, como é o caso. Quais são os riscos da minha atividade, da minha operação aqui, falando no posto, né, o exemplo que você deu. Então, se ele sabe atravessar uma rua, ele sabe fazer uma análise de risco, entender qual é o contexto da rua, o contexto do posto de trabalho dele, identificar os riscos, o que pode acontecer se ele atravessar uma rua e o que pode acontecer no posto dele. Analisar, que é compreender esse risco. Então, se ele for atravessar a rua e aquele risco pegar ele, o carro, o ônibus, a bicicleta, ou se no posto dele aquele risco se concretizar, quais são as consequências e os impactos? E a avaliação. Se está dentro do apetite a risco dele, se ele pode permitir aquele risco de se materializar e tudo bem, ou se ele tem que aplicar alguma ação mitigadora. E a ação mitigadora pode ser ou não, ou pode ser uma outra atividade, acionar uma equipe, ligar um equipamento, que são os controles. Então, se alguém diz eu não sei fazer análise de risco, pergunta: você já foi atropelado na vida? É muito bom, né? É simples, né? É sim. É simples, é que a gente cria uma complexidade. É que quando. Opa, a complexidade não. É vender a dificuldade para Não, poder mas a criar complexidade, às complexidade vezes, para tá, vender por exemplo, pô, facilidade. você vai pegar ali a metodologia, estudar,
planilhar, né, preencher o software. Talvez o cara tenha um tempo dedicado a isso, né? Mas você tem que entender que isso daqui já é a facilidade para você entregar algo além, né? Porque a análise você pode fazer batendo um papo aqui, pô, vamos analisar o que pode acontecer aqui. Pô, pode acontecer acabar a luz agora. Pode acontecer que o cara não deu play direito ali, não gravou nada do que a gente conversou. Pode acontecer. Já aconteceu. Eu fui no estúdio, gravei com o cara, foi para promover um curso. Eu com o Paulo Musa. Sim. 1 hora promovendo o curso que a gente ia dar e não sei o quê, eu dando toda aquela ênfase comercial. No final, cadê a gravação? Pô, deu pau, não gravou, cara. Então, assim, pode acontecer. É o que eu digo, a análise de risco, ela requer mais recursos e conhecimento quando o risco se torna complexo, como, por exemplo, quais são os riscos do aeroporto? Não é um risco. Isso E aí. os riscos se interrelacionam. O risco de invasão, que impacta no risco de interferência, e o risco de interferência impacta no risco do negócio impacta no risco reputacional. Então, os riscos começam a se interrelacionar. Aí você começa a ter um nível de complexidade, que já não dá para fazer tudo isso de forma mental. Mas gerenciar um risco de atravessar uma rua, ou gerenciar os riscos da atividade do meu posto de trabalho, não são riscos que requerem, que têm um nível de complexidade que requeira um software, uma planilha para poder documentar e organizar todas aquelas informações. Tá? Mas o processo de gestão de um risco de baixa complexidade ou de gestão de um risco de alta complexidade, o processo em si é exatamente igual. O que muda? O volume de informação e o momento da tomada de decisão. É isso basicamente que vai mudar. Aí sim eu concordo. Você vai precisar de mais conhecimento, mais capacitação, ferramentas para trabalhar. Cara, eu acho que para o pessoal, acho que a gente deixou o recado, né, para eles entenderem a importância da análise de risco, da gestão de risco para a área de qualidade. E eu acho que essa provocação é mais ao contrário, né? Eles provocam muito isso, até porque eles cobram, até essa padronização, né? Quando a gente pega ali a tabela, existe uma grande discussão, né, da padronização, de quantas informações vão ter ali, quais as cores que aparecem, e tem tudo isso. Né? Cada um faz um jeito aí, às vezes não cria, não padroniza de acordo com a norma, Uhum. né? Mas eu acredito que a gente trouxe aqui algumas informações relevantes para eles. Vou reforçar que o contato da T-Risk vai estar na descrição, assim como o contato da Master Aviação e da MN, que eu já comentei para vocês aqui no início, mas quem ainda não foi lá, né, não salvou aí o contato deles, faça isso agora, não deixa de seguir, que vale a pena ter muita informação. Mas para a gente chegar aí para os finalmente, né? E o pessoal deixar aquele like que eu falei no começo lá. Ontem eu estava no evento, algumas pessoas chegou para mim e falaram: mas eu te conheço lá do YouTube. Aí eu falei: pô, que legal. Você já se inscreveu no canal? A gente tá assim, tá famoso. Já deixou seu like? Você se inscreveu no canal? Então, pô, se não se inscreveu, tem que fazer isso. Para a gente dar um recado final aqui pro pessoal, tanto o nosso público aqui da aviação, quanto o público geral, né? Eu deixo um tempo aí para você, fica à vontade. Bom, em cima do que o próprio Jefferson falou e do que eu acredito para pessoas prosperarem e organizações prosperarem, a gestão de risco ela é algo fundamental, se não vital. Uma das orientações do próprio ISO 31000, a ISO 31000 ela não diz você tem que fazer uma gestão de risco de nível de excelência. Ela não fala isso. Ela fala, você precisa fazer gestão de risco. E a segunda coisa que ela fala é você precisa, a cada novo ciclo, aprender com o anterior e melhorar o próximo. Isso é o aprendizado constante. Então, comece a fazer gestão de risco com o conhecimento que você tem, da forma que você sabe fazer hoje, mas faça. E aí você precisa entender onde pode melhorar. E no próximo ciclo de gestão de risco, você implementa essas melhorias. Se você implementar uma melhoria a cada ciclo,
em X tempo você vai ter um processo de gestão de risco muito melhor. Algo muito mais difícil a gente aprende, que é andar. Uma criança não sabe andar e ela vai passo a passo ficar de joelho, engatinhar, conseguir ficar em pé e dar os primeiros passos. Isso é muito mais complexo do que fazer uma análise de risco. Mas a criança tenta, erra, aprende, corrige e dá o próximo passo. A gestão de risco tem que ser assim. Muito bom, cara. Não tem mais o que falar, não. Eu vou só agradecer mais uma vez a sua Obrigado, já, visita. pelo convite. Foi um Muito prazer estar obrigado. aqui com vocês. Até o próximo encontro. É isso aí. Pessoal, agradeço a todos que permaneceram até o final aqui no InhaVisec. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, até mais.